Vamos lá, vamos meter bronca. Então, pessoal, queria agradecer aí pela presença de vocês. Eu sou Gustavo, né? Eu sou advogado da União desde 2017, já se vão aí 8 anos, e à frente do Atleta dos Concursos desde 2021, 2022 com o Edson, que é o meu sócio, que é engenheiro de produção. E a gente, é, entendendo, né, a partir da minha história, eu estudei para concurso por 5 anos, né? Foi uma trajetória muito conturbada, muitos erros e aprendizados. E eu entendi naquela altura que o cursinho, ele tinha uma função de entregar o conteúdo, né? E o conteúdo para concurso é um oceano de informações, né? Os editais, eles são gigantescos, o edital do Enem é muito grande, né? São 134 pontos, né? E os cursinhos, eles entregam materiais gigantescos. Inclusive hoje, né, uma colega no Instagram, ela falou que ela tinha dificuldade de achar um bom material de jurisprudência. E aí eu pensei, cara, ela tem razão. O dizer o direito, ele tem essa função de ser a fonte de informação de jurisprudência, mas ele padece do mesmo problema dos cursinhos. Ali no dizer o direito, não está o conteúdo direcionado para o que cai mais. É um banco de dados gigantescos com milhares de informações ali, milhares de julgados destrinchados, mas é necessário a gente ter um direcionamento também no estudo do dizer o direito, né? Então, assim, essa é uma dor comum, né? Muito comum de quem estuda para concurso de carreira jurídica, é estudar muito, estudar um edital gigantesco a partir de um material gigantesco, seja do cursinho, seja dos livros, tá? E não saber aquilo que realmente importa. Então, estuda muito no dia a dia, né? Entrega muita energia ali nos estudos, mas o estudo não flui. Ela não percebe uma consequência ali positiva a partir do estudo dela. Demora muito a entregar resultados. No meu caso, esse processo foi 5 anos, até eu entender exatamente essa falha e intervir ativamente nesse processo, né? Então, esse é o nosso foco enquanto atleta dos concursos. A gente não quer substituir o cursinho, né? A gente quer intervir como um estrategista, né? Acoplando o nosso método, né? Para tornar o estudo de vocês mais produtivo, né? Então, o nosso foco é no resultado, né? Enquanto os cursinhos, os materiais, os livros, ele tem foco na informação. O nosso foco é no resultado, é dar um direcionamento, né, para além do material do cursinho. Então, é um com o outro, né? Então, o nosso direcionamento ele é complementar, tá bom? Então, assim, a gente orienta, toda a nossa orientação é apenas de fazer uma reorganização da forma como vocês estudam, né, a partir da energia que vocês já estão entregando, o esforço que vocês já estão entregando. Então, é reorganizar isso de uma forma mais otimizada, mais eficiente. Eu gosto muito da palavra pragmatismo. E o pragmatismo é a gente investir a nossa energia onde aquilo vai nos reverter em maiores resultados. No caso de um estudo para o Enem, é nos reverter em maior quantidade de acerto de questões. Então, a nossa metodologia é toda focada no resultado, em acerto de questão de prova. É aqui que a gente entra, beleza? A gente não quer substituir o cursinho de vocês, o material de vocês, o livro e tal, que é necessário sim, mas é necessário ter uma atuação estratégica em cima desse material, beleza? E eu já vou aqui rapidamente, tá? Compartilhar a tela para mostrar. Aqui é um print rápido de uns nossos alunos que foram aprovados aí. Veja aqui, pessoal. Só dá boa noite para quem entrou agora aí, que eu não consigo mais ver aqui, que eu estou compartilhando, tá? Mas dá uma boa noite aí. E olha só, por exemplo, a Tatiane, ela falou exatamente que o treinamento é um roteiro de aprovação. Consegui focar e me organizar a partir dos direcionamentos que vocês deram. E ela fala aqui, ó, eu para vocês, vocês, né, o treinamento foi uma virada de chave. Antes, eu estudava conforme a ordem do edital. E esse é um problema muito comum que a gente mapeia, né? E que eu caí nesse problema, né? Eu estudava, né, a deriva conforme o cursinho e entregando o conteúdo dele ali, né? Ou então, conforme ao edital. Então, do ponto um, 2, 3, 4, 5, 6 de constitucional, assim por diante. Depois vai ponto um, 2, 3, 4 de penal. Assim por diante, é isso que ela estava fazendo aqui, ó. E depois ela fala: depois que eu conheci você, entrei no treinamento, eu foquei pesado conforme a ordem de cobrança e quantidade de horas em cada tema. E isso foi fundamental. Beleza? E só mostrar mais um print aqui, ó, do Bianchini,
que ele é agente da PF e ele também foi aprovado de primeira. Ele estava pensando em estudar para o Enem 3, que vai ser agora, né? Mas ele conseguiu já passar em tempo recorde aí no Enem 2, né? E ele estava sem estudar fazia tempo. E ele falou: o mapeamento de vocês me salvou, botem fé que dá certo, a planilha é o caminho. E a Luana também, que ela é advogada, ela tinha 3 horas para estudar por dia e ela tem uma rotina muito corrida. Ela falou: ó, no meu caso, eu fui priorizando pelos pontos elencados por você na planilha e na minha correria do dia a dia eu nem vi aqueles pontos que eram os temas, digamos, os temas não cobrados, os temas frios. Eu foquei só nos temas quentes. E também no norte de fonte de cobrança, mais lei seca, mais jurisprudência, eu fui ali certeira, fui seca. E aí, ela, em 4 meses com a gente, né, em 4 meses, ela passou de uma faixa de acerto de 45 para uma faixa de acerto de 58. Aqui, ó, tem até o print que ela mandou no nosso grupo lá. Ela falou: socorro, tem planilha para as próximas etapas? Né? Então, é como o método realmente ele traz essa assertividade. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui os prints. E a gente já vai entrar, já vai dissecar direito constitucional, tá? Mas eu só queria fazer um comentário. Opa, isso aqui a gente vai mostrar em breve também. Deixa eu tirar aqui. Então, eu queria, antes de mostrar as nossas ferramentas todas, que eu vou abrir tudo para vocês de direito constitucional, eu queria dizer que a gente dissecou as 240 questões do Enem até o momento. São 3 provas, né? O Enem 1, a reaplicação do Enem que teve em Manaus e o Enem 2. Né? E a lógica do Enem ela é muito clara, né? Que existem padrões claros, atalhos seguros para a gente seguir. Muitos temas se repetem, são que a gente chama de temas quentes, são poucos temas em quantidade, mas eles são responsáveis por uma quantidade absurda de questões na prova. Tá? E a cobrança do Enem FGV é previsível, tá? E eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? E a lógica funciona não só para o Enem, para qualquer carreira jurídica funciona assim para a AGU, para delegado federal, para o Enem também, que o objetivo do concurso é selecionar as pessoas que têm o perfil do cargo. Então a prova, ela busca a melhor forma possível de selecionar aqueles candidatos, né, que são a partir daqueles assuntos que são mais relacionados ao dia a dia e os assuntos mais estratégicos. E todas as provas nelas têm exatamente esse objetivo. Então, a gente analisando as provas anteriores, a gente tem ali o perfil do cargo, beleza? Então, a ideia é que as provas seguintes elas vão se reproduzir esse perfil ali das provas anteriores. E aí, né, foi muito marcante que a gente teve um aluno, assim que ele entrou, ele participou de um encontro ao vivo com a gente, ele falou assim, cara, a minha estratégia até então era olhar a prova anterior, ver o que tinha sido cobrado ali para eu não estudar esses assuntos na prova seguinte, porque eu pensava assim, pô, se a banca cobrou esses assuntos na prova anterior, na próxima prova ela vai mudar completamente os assuntos, ela vai cobrar aquilo que não foi cobrado. Não, não, não. A lógica é completamente inversa. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou mostrar isso em condicional como funciona. Os temas quentes, eles despencam em todas as provas. Os temas frios têm uma cobrança lateral e tem os temas ignorados pela banca naquele concurso. Beleza? Eu vou mostrar também um exemplo agora aqui de um que foi muito marcante quando eu estava fazendo esses mapeamentos. Eu peguei esse print, deixa eu compartilhar de novo rapidamente, do QC. Eu estava fazendo um mapeamento das provas do Enem e vi esse comentário aqui de um concurseiro, tá? O Rafael Piaia, né? É um concurseiro que estuda por Enem. E aí a questão, ela estava cobrando do Enem, tá? A questão do Enem, ela estava cobrando uma repercussão geral do Supremo. E repercussão geral do Supremo, ela despenca na prova, não só em constitucional, mas em outras disciplinas também. Mas em constitucional ela despenca. Vocês vão ver isso logo mais, tá? Então a ideia é que ele tinha que saber isso, que jurisprudência é muito importante. E ainda mais repercussão geral do Supremo. E aí, essa questão aqui, ela cobrou repercussão geral, tá? Ele não conhecia esse precedente, ele teceu uma linha de raciocínio própria com base no conhecimento jurídico dele, só que a linha de raciocínio dele era exatamente o inverso do que o Supremo estava decidindo, tá? E a banca, ela quer o posicionamento do Supremo, tá? Esse é o perfil que ela está buscando, a lógica que ela está buscando é essa, tá? Eu quero que você me entregue esse conhecimento,
tá? O conhecimento é a repercussão geral do Supremo, os posicionamentos do Supremo, é isso que ela quer. Ele não entendeu essa lógica, ele se revoltou, ele falou assim, ó, eu errei essa questão no dia porque na minha visão, tá? No meu raciocínio, competência suplementar demanda peculiaridades locais. Assim, eu não consegui no dia da prova, eu não consigo hoje ainda fazendo a questão aqui do QC, eu não consigo vislumbrar o porquê de um município precisar restringir o rol de pessoas que podem participar de suas licitações em razão de interesses locais específicos. Então ele se revoltou, né? Ele não conhecia a jurisprudência do Supremo, que era o que estava sendo cobrado, e ele se revoltou com o gabarito. Então ele não está tendo estudo eficiente, né? E a gente, nossa orientação é no sentido do estudo eficiente, pragmático. E o que é um estudo pragmático? É a gente entender o que vai ser demandado da gente, né? E construir esse conhecimento parametrizado, não é construir um conhecimento solto a partir do material do nosso cursinho, que é gigantesco, não. Né? O nosso ponto de partida é o que tem sido exigido da gente nas provas. E se o material do cursinho tá calibrado de acordo com isso, ótimo. Mas se não tá, a gente intervém ativamente. Porque o nosso estudo é pragmático, é focado em resultados, beleza? E o estudo do Rafael Piá, infelizmente, ele está sendo ineficiente, porque ele não entendeu o que está sendo exigido dele. E ele não vai conseguir produzir esse conhecimento e vai continuar tendo uma preparação à deriva, tá? E é exatamente aí que entra o nosso método. A gente entende exatamente o que o ENAM e a FGV vão cobrar da gente e a gente entrega isso. E como que a gente entende o que o ENAM e a FGV vão cobrar da gente? Pelo edital hierarquizado, né? E pelas diversas ferramentas que a gente tem. Então eu já vou mostrar para vocês agora a planilha suprema. Deixa eu botar aqui. Então, essa daqui é a planilha suprema de constitucional, mas antes deixa eu mostrar essa outra aba aqui que ela é muito importante, pessoal. Essa daqui é a primeira camada da preparação. A preparação para concurso são duas camadas. A primeira camada é das disciplinas e a segunda camada, tomar uma água. E a segunda camada é dos temas de cada disciplina. Beleza? Então, na primeira camada, direito constitucional é disparado a disciplina mais importante do ENAM, tá? Ela é responsável por 16 questões de 80. Ela é responsável por 20% dessa prova. Enquanto humanística, direitos humanos e empresarial são responsáveis por 7,5%. Então, constitucional é 3 vezes mais importante, quase 3 vezes, né? Quase 3 vezes mais importante que essas três disciplinas. É muito mais importante. Então, a gente precisa priorizar direito constitucional, né, dar mais tempo de estudo, mais foco, mais exercícios, mais revisão do que nessas outras disciplinas. Né? Mas não é que a gente vai ignorar essas outras disciplinas, todas são importantes, mas logicamente existe uma hierarquia aqui dentro. Tá? Constitucional é mais importante do que essas outras disciplinas, beleza? E aí a gente agora vai entender exatamente também que existe essa hierarquia dentro da disciplina. E é assim em todas as disciplinas, tá? Eu vou mostrar aqui especificamente constitucional, que é a nossa proposta de hoje. Então a gente tem ali, ó, 15 pontos desse edital, tá? E são 16 questões, isso já é bem estratégico. Olha que são poucos pontos para muitas questões, então já vai ter muita cobrança dos pontos. É diferente, por exemplo, ó, de administrativo, são 10 questões para 21 pontos. Então aqui você, estudando menos, você acerta mais questões, tá? Então é bem estratégico o estudo de direito constitucional. Mas vamos lá, vamos entender aqui, ó. Então, dos 15 pontos, existe já uma hierarquia clara aqui, ó. Essa daqui é a coluna do primeiro ENAM, essa daqui do ENAM Manaus de aplicação e essa do segundo ENAM, tá? Então, a gente já vê uma cobrança muito concentrada nos pontos quentes aqui do Enem em direito constitucional. Aqui, esse ponto 7 que ele envolve a parte ali das garantias, né, dos princípios e garantias fundamentais ali, e também o direito processual penal, tá? Tem direito processual penal aqui, ele despenca. Aqui, ele é responsável por 9 questões em 3 provas, tá? Ele foi cobrado em 9 questões diferentes, tá? Ele foi responsável aqui por 12%, quase 12% de incidência, beleza? Da mesma forma, esse ponto 10 aqui, ó, do Poder Legislativo, e todos esses itens que estão ali dentro, eles são muito cobrados. Ó, o ponto 14 também,
que é a parte de tributário, muito cobrada. O ponto 11 também é um tema que é quentíssimo, o poder executivo. Todos eles foram cobrados aí, caíram em 9 questões diferentes, tá bom? Aqui, ó. E eles caíram nas 3 provas. Ó, todos esses temas aqui caíram nas 3 provas, beleza? Já esses outros pontos aqui, ó, olha como eles foram muito pouco cobrados. Ó, o ponto um, aquela parte mais introdutória ali, ó, ela é bem menos importante. Ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Olha, tá no final aqui da nossa hierarquia. O ponto 5 também. Então você vê, você começa a estudar do ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se você estiver se aprofundando demais aqui, você está perdendo eficiência. Porque não é cobrado ou é muito pouco cobrado. Tá? Então, não é também que a gente vai dizer para vocês ignorarem esses pontos, principalmente se vocês estiverem começando agora, tá? Mas existe uma forma otimizada de fazer esse estudo. Então, aqui nesses pontos, você vai passar o mais rápido possível. A sua energia, o foco da sua energia não vai estar nesses pontos aqui, vai estar nos pontos mais cobrados. É ali que vai estar o foco da sua energia. Você vai fazer mais questões, você vai revisar mais, você vai se aprofundar mais, beleza? Porque aqui sim vai se reverter em uma grande quantidade de questões de prova, beleza? E assim, aqui ó, a gente vê que boa parte dos pontos foi cobrada exatamente porque são muitas questões para poucos pontos. Mas a gente tem, por exemplo, direito penal, que é muito mais concentrado em 2, 3 pontos, e os pontos lá de baixo tem vários que sequer foram cobrados. Tá certo? Isso é muito interessante. E isso está aqui nessa outro indicador aqui do percentual de diluição, ó. Então, a primeira prova do Enem cobrou de 15 pontos 10. A segunda prova, né, Enem Manaus, de 15 pontos cobrou 11. E a prova do Enem 2, ela de 15 pontos cobrou 11. Então, o percentual de diluição inconstitucional, ele é relativamente alto por isso. São muitas questões para poucos pontos. Beleza? Mas a gente tem outras disciplinas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, penal, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Chega aqui, ó. Ó, Enem 1. Olha só a quantidade de pontos de penal que foram cobrados. De 21 pontos, 5 foram cobrados. Olha o percentual de diluição, 23%. Beleza? E qual é o ponto que despenca aqui? Exatamente o crimes em espécie. Ele despenca. Despenca. Beleza? Mas vamos voltar para a Constitucional. Então a gente vê que tem uma hierarquia clara. Edson, se eu estiver esquecendo qualquer coisa, você intervém aí também, Tá tá? perfeito. Beleza, show de bola, vamos lá. Então, só para fechar essa linha de raciocínio, então a gente vai gastar mais energia aqui e menos energia aqui, não é que a gente vai ignorar esses pontos aqui. Até porque às vezes a gente precisa construir a nossa base de conhecimento, né? Então a gente precisa seguir uma linha de raciocínio. Mas a ideia é ter um estudo pragmático. Então a gente não constrói a base pela base, né? A gente constrói a base para matar muita questão de prova. E as questões de prova elas estão concentradas aqui. Fechado? Só Beleza, agregando, gente. Gustavo, Vai lá. só complementando que até mesmo porque a gente sabe que existe uma cobrança esperada como novidade, né, nas provas. Só que essa cobrança ela é muito pontual. Então, por isso que a gente não dá um direcionamento de você negligenciar mesmo os pontos que não foram cobrados, porque uma parcela de novidade vai existir na nova prova, e isso é mapeável, né? A gente consegue mapear, dentre essas novidades, o que que tem mais cara de prova. Mas, obviamente, numa preparação estratégica, o seu foco não pode estar aí. Porque, como o Gustavo bem falou, o foco da cobrança vai estar lá em cima nos temas quentes. Então, a tua energia pesada tem que estar lá. Isso aí. E pro Enem isso é ainda mais estratégico, focar a energia aqui, porque você não está disputando cláusula de barreira, você está disputando 70% de acerto. Então, investindo a sua energia aqui, isso vai se transformar em mais questões de prova, né? Então, só os temas quentes, só focando nos temas quentes, você vai estar muito próximo ali da sua aprovação, igual a Luana falou, eu mostrei o print para vocês, né? Mas beleza, vamos seguir, e vamos dar mais um passo. Então, a gente entendeu que existe uma hierarquia, tá? E a gente dá mais um passo para entender como cada assunto foi cobrado. E só mostrar aqui, né? A gente destrincha aqui também, ó, as questões, a questão 3, a questão 14, aqui a gente vê exatamente o que caiu ali em cada questão. Beleza? E aí a gente dá mais um passo e entende exatamente qual foi ali.
o percentual dos eixos de cobrança, porque tem assuntos que são mais cobrados na lei seca, outros que são cobrados mais a nível de jurisprudência, outros doutrina e outros Constituição Federal. E eu queria mostrar aqui para você, ó, que a gente tem esse mapeamento também. Então, do acumulado aqui do total de questões da provas em direito constitucional, de todas essas questões, são 48, né, que são 48 até agora, a gente tem aqui, ó, 20% dessas 48 questões cobraram doutrina, 72% cobrou jurisprudência, 10% cobrou lei seca e 40% aqui cobrou Constituição Federal. Falar que hoje estava gravando a aula de doutrina, né? Existem muitos concurseiros que têm uma estratégia de só estudar lei seca e jurisprudência. Mas perceba como essa estratégia não é certeira, né? Aqui, em direito constitucional, teve em 20% das questões cobrou doutrina. Então a gente precisa ter um conhecimento de doutrina também. Mas ele pode ser calibrado. A gente sabe como a doutrina é cobrada. E em direito constitucional é bem feijão com arroz. É bem objetivo, não é aprofundado. Onde é aprofundado? Em direitos humanos. Em constitucional é bem objetivo. Beleza? Não é desafiador, tá? Mas é cobrado, então a gente precisa saber também. Mas onde está realmente o foco da cobrança? Em jurisprudência. 72% de todas as questões cobrou jurisprudência. E 40% aqui cobrou Constituição Federal. Então, esses daqui são os dois nortes, beleza? Para a gente focar e ganhar muita questão de prova em direito constitucional, focar na jurisprudência e em Constituição Federal. Mas a gente vai dar mais um passo e entender exatamente o que foi cobrado. A gente tem esse mapeamento completo, tá? E aí a gente vai mostrar para vocês, e para isso eu vou abrir aqui o nosso Gustavo, Mais Master. só Oi? complementar ali que o percentual dá mais de 100% para eventualmente se alguém não Ah, estiver verdade. entendendo. Quer falar por causa das alternativas, Sim, né? sim, sim. Isso, porque a prova do Enem, ela tem, cada questão tem 5 alternativas. Então, uma alternativa ela pode cobrar doutrina, a outra alternativa pode cobrar uma jurisprudência, a outra alternativa pode cobrar uma Constituição Federal. E aí a gente vai marcando lá, beleza, a A marcou doutrina, deixa eu botar ela aqui. A B cobrou jurisprudência, deixa eu marcar aqui. Então, a gente pode ter cobrança até mesmo dos 4 eixos numa questão só, beleza? E da mesma forma, aqui nos pontos. Às vezes, uma questão ela cobra mais de um ponto. Então, por isso que às vezes a gente marca aqui cada questão em mais de um ponto. Beleza? Só mostrar aqui, né? Porque deixa eu mostrar esse mapeamento feito na prática aqui, ó. Então, como que é o nosso mapeamento? A gente abre questão por questão. Então, questão 1 de constitucional. Aí eu boto aqui os pontos, ó. Então, nesse caso aqui, essa questão 1, ela caiu 2 pontos. Ponto 5 e ponto 6. Beleza? Aí ela cobrou doutrina aqui, e cobrou uma repercussão geral, beleza? A questão 2 cobrou ponto 12 só, ali do Poder Judiciário, e cobrou Constituição Federal e jurisprudência, sendo que a jurisprudência foi uma súmula vinculante, tá? A questão 3 tema 9 e o tema 15, ó, dois temas, tá? E a doutrina, jurisprudência e Constituição Federal, cobrou mais de um eixo, tá vendo? E aí cobrou aqui jurisprudência, ó, do plenário, uma ADI de 2014, beleza? E cobrou a Constituição Federal. Fechado? Então, assim que eu faço, eu mapeio toda a prova, boto ali todos os pontos cobrados e os eixos, e eu boto a informação aqui, exatamente o conhecimento exigido, tá? E aí a gente chega aqui na nossa ferramenta do Mind Master. Essa daqui é a ferramenta de constitucional, beleza? Então, de 48 questões analisadas, tá? A gente tem aqui um, um, um parâmetro inicial de que qualquer conhecimento ele só pode ser cobrado a partir desses 4 eixos. Exatamente, doutrina, jurisprudência, lei seca e Constituição Federal. Não tem um outro eixo, um outro elemento. Então, qualquer conhecimento jurídico numa prova de carreira jurídica é só doutrina, jurisprudência, lei seca ou Constituição Federal. E a gente faz esse mapeamento aqui, beleza? E como que é exatamente em constitucional? Vamos olhar aqui, vamos destrinchar. Bom, jurisprudência. Como que é essa cobrança? Então, ela na média, ela foi cobrada em 75% de todas as questões de direito constitucional. No Enem 1 foi cobrada em 75%, no Enem Manaus em 50% e no Enem 2, pasmem, ela foi cobrada em 100% das questões. Todas as 16 questões do Enem 2 cobraram jurisprudência. Então a gente vê que a chave para a gente ir bem ou a chave para a gente ir mal
exatamente jurisprudência. A gente vai bem ou mal a depender do nosso conhecimento de jurisprudência. Mas aí eu quero mostrar para você exatamente o que eu falei no início, do dizer o direito. O dizer o direito é um banco de dados amplo e completo. Mas a gente fica à deriva ali também, porque existem milhares de decisões de jurisprudência, né, de anos e anos aí do STJ e do STF. E aí tem aquele direcionamento lá, você precisa estudar os 3 últimos anos. Né? Mas será que é só os 3 últimos anos mesmo? E será que tem atalhos seguros para a gente seguir? E tem, a gente mapeou isso. Então aqui, ó, de repercussão geral, foram cobrados vários temas, ó, despencou repercussão geral em constitucional, tá? E aí cada disciplina tem uma estratégia, tá? Essa daqui é constitucional, beleza? Então esse daqui é o direcionamento para constitucional. Despencou repercussão geral, beleza? Ó, a quantidade de temas de repercussão geral aqui e eles caíram em 17 questões de 48, tá? É muita coisa. Para além disso, caíram as súmulas vinculantes: 3, 5, 14, 28, 23, 10 e 11. Então, em 3 provas, olha a quantidade de repercussão geral e de súmulas vinculantes. É absurdo. Então, assim, qual que seria a minha prioridade total para estudar bem condicional, ficar fiel? Essa é minha prioridade zero. Garantir que eu estou muito bem em repercussão geral e súmulas vinculantes relacionadas ao conteúdo programático de direito constitucional. Beleza? Mas, além disso, tem também outros assuntos aqui, ó. Súmulas da STF foram cobradas 2. E aqui, ó, isso daqui também é muito estratégico. Né? Decisões de informativo da STF que a gente mapeou. Decisões a menos de 3 anos foram 15 e decisões a mais de 3 anos foram 16. Beleza? Então, não basta para a gente ir bem estudar apenas os 3 últimos anos Ô, de Gustavo. informativos. Oi, Gustavo? oi. Oi, desculpa te interromper. Eu queria saber, assim, no meu caso, que eu acho que o meu caso é particular, acredito que todo mundo que está aqui na live são pessoas que têm uma evolução maior no direito. Eu sou o primeiro período ainda da faculdade de Direito. Vale a pena eu começar a estudar agora, porque eu quero a magistratura. Mas, assim, eu já até pesquisei sobre todas as etapas, como fazer e tal. Isso daí eu já estou ciente de tudo. Mas eu queria saber, assim, se é viável para mim estudar desde o primeiro período. Então, na minha visão de treinador, eu diria para você ter uma construção desse conhecimento na sua faculdade já voltada para o estudo de concurso público, do Enem, no caso. Então, a tua faculdade não vai te ensinar nada disso aqui, beleza? Então, você precisa construir esse conhecimento à parte do estudo da faculdade, beleza? Mas você tem muito tempo para isso. Então, esse é um ponto bom. Você começando agora, você quando terminar a faculdade, você vai estar muito na frente, beleza? Aí você pode construir esse conhecimento com calma, tá? Por meio dos livros, indo com calma, entendendo como é a cobrança, beleza? Mas eu vou tocar aqui porque a gente tem hora, tem que fechar esse assunto. Eu peço que as dúvidas sejam no final, beleza, galera? Vamos lá então. Então, ó, então a gente precisa também ter um conhecimento anterior aos 3 últimos anos. Tá? Mas se a gente voltar ad eternum, tem milhares e milhares de decisões do STF. Então não dá para fazer esse estudo aberto. Então a gente tem direcionamentos no nosso treinamento para você fazer esse estudo focado, onde tem mais probabilidade de cobrança, tá? A partir dos temas quentes, e tem forma de fazer esse estudo lá com os filtros no Dizer o Direito, beleza? Então não é um estudo solto, tá É certo? E porque a gente vê aqui, ó, decisões do STJ, ó, zero, beleza? Então não é importante aqui para direito constitucional. Agora, a jurisprudência em tese do STJ, uma, súmula do STJ, uma, e súmula do TST também uma. E por que isso aqui? Porque em direito constitucional tem processo penal, tributário e trabalhista. Então tem essa cobrança aqui mais residual. E a gente precisa ficar atento também. Mas onde está o grande foco de cobrança é em STF, sendo muito focado em repercussão geral, súmulas vinculantes e decisões aí de informativos, mas não só os informativos recentes. Assim, os informativos antigos são muito cobrados também, então a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Mas a ideia é que o nosso material ele vai entregar esse conhecimento porque são decisões mais paradigmáticas, digamos assim, que são as decisões que consolidaram o assunto, e além disso, a gente tem como fazer esse estudo também utilizando os filtros do QC, tá? Para cercar da melhor forma possível essas decisões de informativo aí mais antigas, beleza? Vamos seguir. Então, assim, a chave para a gente ir bem
no Enem, em Constitucional, está aqui estudando jurisprudência. E só para a colega que falou aí que está na faculdade, né? Eu lembro que eu estudei na UFRJ, tá? Que é uma das que mais aprovam na OAB. E eu lembro que eu fui ouvir pela primeira vez súmula vinculante, eu estava no sétimo período. E aquilo soava grego para mim. Então, assim, a minha formação foi ridícula. Ridícula. Eu saí ali totalmente cru, totalmente ignorante, um péssimo operador de direito. Aí eu tive que construir tudo isso do zero, estudando para concurso. Então você pode já fazer isso daí agora, enquanto você está na faculdade. Então aproveita, tá? E eu quero Não o deixa doutor. para depois. Beleza? Que bom que você está aqui. Mas vamos lá, vamos tocar então, galera. Então a A chave é mais recente jurisprudência. concurso, professor. Show, show. No final a gente troca uma ideia, tá? Então vamos lá, doutrina, ó, foi cobrado aí em 20% de todas as questões. Então, como eu disse, não dá para estudar só a lei seca e jurisprudência. Mas a doutrina de constitucional, ela é cobrada de forma muito superficial, muito objetiva, tá? Eu até, na aula que eu fiz hoje de doutrina, eu selecionei uma de constitucional e ele cobrava sobre overruling, mas ele era apenas a conceituação básica de overruling. Era o básico do básico, feijão com arroz ali de overruling, e era exatamente essa que você tinha que marcar, beleza? Então estava exatamente aqui dentro de controle de constitucionalidade, beleza? Mas assim, eu coloquei aqui, ó, direitos e princípios fundamentais, espécies de prisão em flagrante, técnicas decisórias e outros. Então, tudo isso aqui já teve de cobrança de doutrina, mas é o básico do básico, é o feijão com arroz, beleza? Então, você não deve estudar direito constitucional a partir de um material muito aprofundado, com um grau de conhecimento ali muito verticalizado, beleza? Porque o grau de exigência, ele não está aqui, beleza? Ele está em jurisprudência. Aqui sim, você vê, é desafiador você estudar as decisões mais antigas. Então o desafio está aqui, não está no estudo de doutrina, mas é cobrado também. Tá? Então a gente precisa estudar por um material objetivo, enxuto, tá? E precisa estudar uma grande quantidade de conceitos doutrinários, tá? Então o desafio está na extensão, não está na verticalidade que esse conhecimento é exigido de você. Beleza? Isso é muito importante. Você precisa chegar com feijão com arroz muito fresco, com um domínio muito grande na extensão. São muitos conceitos doutrinários de várias disciplinas. Mas o desafio não está na verticalidade desse conhecimento. Como eu disse, a questão que eu falei hoje, overruling, conceituação básica do básico. Beleza? Vamos seguir, lei seca, teve 10% de cobrança. Né? Aqui, Enan 1, 25%, Enan Manaus 6,3% e Enan 2, 0%. E onde que vem essa lei seca? Vem exatamente como eu falei nas disciplinas ali de tributário, processo penal e trabalhista, que ela está incluída em constitucional, né, Enan? Beleza? Então tem, por exemplo, aqui a lei complementar da estabilidade, né, trabalhista. Beleza? Aqui sobre prisão em flagrante, aqui sobre a lei orçamentária de direito financeiro. Então tem essa cobrança, ela é 10%, não é o grande foco. Mas beleza, é cobrado também, então a gente tem que estar atento a isso para pontuar. Fechado? Mas não é o foco, tá? Não é o foco de constitucional, doutrina nem lei seca. Já a Constituição Federal é o foco. Beleza? Olha aqui, Enan 1, 37,5%, Enan Manaus 56,3% e Enan 2, 25% das questões. Então você vê no Enan Manaus 56% das questões, tá? Teve cobrança de conhecimento de Constituição Federal, tá? Aí você vê, ó, que é muita cobrança, são muitos dispositivos. A parte de competência dos tribunais aqui, a parte de tributário e financeiro, olha como despenca aqui, ó. Olha como despenca. Beleza? Então você vê que tem uma concentração ali, tem pontos de predileção, beleza? Tem a parte ali das atribuições do processo legislativo, fechado. Tem a parte de trabalhista aqui também, beleza? Então a gente vê como tem muita cobrança. Então o foco do estudo de constitucional está na Constituição Federal e em jurisprudência. Fechado? Mas a gente pode dar mais um passo e entender, fazer esse entendimento a partir do ponto. Então a gente pode entender como ponto 1 é cobrado, como ponto 2 é cobrado, como ponto 10 é cobrado. E para isso a gente tem uma outra ferramenta aqui, ó, que é exatamente essa daqui da cobrança ponto a ponto. Então a gente tem todos os pontos aqui, e vamos pegar, por exemplo, o ponto 10. Ó, ponto 10 é exatamente o poder legislativo, né? O Congresso Nacional, o processo legislativo,
o TCU, beleza? Então, a gente mapeou as questões que cobraram esse ponto, que foram 9, como eu falei já, esse ponto 10 ele é quentíssimo, ele é um dos pontos mais importantes, tá, de direito constitucional. E a gente tem esse entendimento aqui, ó, a gente mapeou todas as questões, ó, questão 2 do ENAM 1, questão 9 do ENAM 1, beleza? Questão 1 do ENAM Manaus, a gente mapeou todas as 9, beleza? A gente marcou quais as alternativas que cobravam aquele ponto, e qual o conhecimento exigido, o eixo e qual o conhecimento em si exigido. Beleza? E a gente fez esse mapeamento completo, entendeu como é a cobrança do ENAM a partir do mapeamento e a partir da minha experiência, do meu conhecimento, também jurídico, e eu fiz um prognóstico. Beleza? Esse ponto está consolidado e como ele deve ser cobrado? Então você vê, por exemplo, aqui que o ponto 10 ele caiu em 11% de doutrina, pouco, 55% de jurisprudência, muito, 11% de lei seca, pouco, e 66% de Constituição Federal. Olha como despencou a Constituição Federal, né? Então, o foco aqui é na jurisprudência e domínio dos artigos relacionados ali da Constituição Federal. Então, a gente vamos entender uma questão aqui, ó, o Tribunal de Contas, e essa questão 2 do ENA 1, ele pegou exatamente o Tribunal de Contas da União. Então, ele conta um caso concreto ali de TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele conta um caso concreto e aí ele fala de uma multa, aplicação de multa, e ele fala da execução desse crédito. Então você vê que ele cobre esse assunto aqui do Tribunal de Contas e quem vai executar, beleza? Aí ele cobrou uma jurisprudência aqui, ó. Foi uma jurisprudência, olha aí, repercussão geral que despencou, né? Eu já falei. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo TCE, o Tribunal de Contas Estadual, agente público municipal, em razão dos danos causados ao erário municipal. E para além disso, ele cobrou também uma decisão mais antiga de 2011, olha aí, beleza? A legitimidade para executar multa impostas pelo TCE. Ele fala que não outorgou ao TCE a legitimidade para executar suas decisões. Fechado? Beleza? E aí eu fiz isso para todas as questões, eu fiz esse mapeamento completo com prognóstico. Então a ideia é você. Hoje eu vou estudar o ponto 10 de direito constitucional. Deixa eu entender primeiro qual a importância dele. Ó, ponto 10, beleza. Ele é o tema aqui, é o mais cobrado. Isso se você estiver seguindo a ordem do seu cursinho, do seu material. Beleza, o ponto 10 ele é muito cobrado. Ótimo, entendi isso. Então eu vou dar muita energia aqui porque ele vai me gerar muitas questões de prova. Ele é muito importante, né? Olha só, por exemplo, no Enan, aqui em Manaus, ó, 4 questões cobrou esse ponto 10. Olha aí como ele é muito cobrado. Beleza? Então eu entendi isso. Então eu vou dar muita energia. Eu não vou estudar ele com a maior celeridade possível. Eu vou fazer questões, eu vou dar um foco em entender melhor os conceitos, em estudar as decisões de jurisprudência, até mesmo as mais antigas. Eu vou fazer mais revisão aqui, ótimo. E aí deixa eu entender como esse conteúdo foi cobrado. Então, eu posso entender isso também. Eu posso entender, por exemplo, que esse ponto 9 ele cobrou muita jurisprudência e Constituição Federal. Então, aqui é que vai dar a minha energia. Beleza? E eu posso olhar cada uma dessas questões e ver na prática como esse conhecimento foi exigido. Beleza? Tudo isso a gente entrega. E é isso que eu falei de ter um estudo parametrizado. Então, a gente conhece, se torna um especialista na cobrança daquele ponto, e a partir daí a gente constrói esse conhecimento de forma alinhada, né, a forma como ele vai ser cobrado da gente pela FGV e pela ENAM. Então, isso quer ter o estudo pragmático, focado no resultado e não na construção do conhecimento pelo conhecimento, de forma aberta, né, querendo abraçar o mundo, querendo entender muito de tudo. Não é assim que estuda para concurso. Dessa forma, perde eficiência. Beleza? Edson, se eu esquecer alguma coisa aí, você me interrompe, Tá perfeito. tá? E só Beleza? aproveitando, Gustavo, para complementar que para quem tá agora na reta final, né, vai focar ainda nesse ano 3, é totalmente possível ainda ganhar muitas questões de prova justamente unindo essas ferramentas, né? Então você vendo ali quais são os pontos mais relevantes para atacar, porque são os pontos que vão maximizar a probabilidade de ganhar questões na prova e tendo esse direcionamento ali específico ponto a ponto de como atacar esses pontos, né? Como, onde estudar, qual fonte utilizar. Isso aí. E aí dá para buscar muitas questões.
Isso aí. Então, a pessoa que já tem uma bagagem, ela já tem um material, então, como que eu faria? Eu faria igual eu fiz na minha reta final da GU. Eu pegaria esses pontos quentes e faria uma revisão muito boa aqui na ordem de hierarquia. Então, eu iria pegar os pontos quentes de constitucional, os pontos quentes de administrativo, de penal, de civil, de processo civil, e iria revisá-los na forma como eles vêm sendo cobrados. E nessa reta final, dá para ganhar muita questão de prova. Eu fiz isso e vários dos nossos alunos, ao longo da nossa trajetória, não só para o Enem também, mas para outros concursos que eles fizeram, eles ganharam muita questão de prova, mesmo faltando pouquíssimas semanas. Beleza? Então, a nossa ideia, né, não é discutir aqui se vai ser o tempo é o suficiente, não. A nossa ideia é, cara, no tempo que eu tenho, eu vou entregar o máximo de performance possível. Beleza? Eu vou ganhar potencialmente uma questão, né, a cada hora que eu estudo, né? Porque o nosso estudo ele é focado na forma como os conteúdos são cobrados, tá? Então não é solto, não é a deriva, não é ali de uma forma desestimulante, vendo milhares de páginas de material de cursinho ou de livros, sem saber se aquilo vai ser cobrado, não. A gente parte da forma como o conhecimento é cobrado e a partir daí a gente constrói esse conhecimento. Beleza? E como vocês estão vendo aqui, ó, os padrões estão consolidados, ó. Esses temas quentes, eles despegam em todas as provas, ao passo que esses outros assuntos aqui, têm uma cobrança mais residual. Então a gente vai estudar, mas não vai estar o foco da nossa energia aqui, beleza? E numa reta final isso faz toda a diferença. Fechado? Seja para o Enem, seja depois para as demais provas que vocês vão fazer. É. Beleza? Só para complementar, Gustavo, para vocês terem ideia de números, a gente sabe que de 134 pontos do edital, 73 pontos, ou seja, cerca de 54% do edital foi responsável por 90% da cobrança histórica, né? Ao passo que a outra metade ali do edital, cerca de 46%, foi responsável por apenas 10%. Então, existe uma desproporção absurda no Enem, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Isso aí. Esse é, inclusive, o nosso cronograma, né, do ciclo obrigatório. A gente dividiu a metade do edital, que é mais cobrada, né? Então, a metade do edital do Enem, isso de todas as disciplinas, tá? A metade desse edital responde por 90% da cobrança e a outra metade do edital responde por 10% da cobrança, né? Então, são 70 e poucos pontos. 90% da cobrança e outros 60 e poucos pontos, 10% da cobrança. Então, não faz nenhum sentido a gente estar gastando energia nessa metade do edital que vai render só 10%. Não faz sentido nenhum. É totalmente ineficiente. E o cursinho não dá esse direcionamento. O objetivo dele é entregar informação, né? O nosso objetivo aqui é entregar resultado. Beleza? E aí, né, Edson, eu vou falar agora das trilhas de aprendizagem, né? Como a colega aí, acho que é iPhone 2, ela falou: ah, eu tô começando agora a faculdade e tal. Então, quem está começando a estudar para concurso, não faz sentido. Ela até se assustou, né? Eu falei dos últimos anos de jurisprudência da STF, então não faz sentido a gente exigir de quem está começando agora a estudar que entregue esse conhecimento, né? Que saiba ali todas as repercussões gerais, né? E todas as decisões de informativo dos temas quentes dos últimos 10 anos da STF. Não faz nenhum sentido, né? A pessoa vai se assustar, vai se desestimular. Então, o objetivo, o foco de quem está começando agora, que é o que a gente chama de ali sem base, o foco é construir a base. Beleza? Esse é o foco, né? A partir de um material calibrado. Então, tem toda uma sequência lógica na construção desse conhecimento para uma pessoa que não tem base. Tá? Já tem uma outra trilha que é para quem já tem uma base, uma bagagem de conhecimento, já estudou ali as disciplinas e precisa dar mais foco. Então ela tem outras atividades para fazer, outras prioridades, não está mais na construção da base. E por fim tem aquela trilha que a gente chama de flertando com corte, a pessoa que já fez 50 pontos no último Enem ou fez a prova como simulado e já está ali com 50 pontos. Então, essa pessoa tem que dar foco absoluto nas poucas lacunas, são poucos ajustes que estão faltando para ela estar dentro, né, do corte no próximo Enem. Então, por exemplo, vendo o nosso cronograma do ciclo obrigatório, que a gente hierarquizou, né, dos temas mais importantes para os menos importantes, ela vai rastrear ali, sei lá, 5 temas, né? Isso das diversas disciplinas, que ela tem pouco conhecimento, que ela deixou passar por algum motivo e que foram muito cobrados, despencaram. Então, em pouquíssimos dias, ela já consegue resolver esse problema. Esse pequeno, não é bem um problema, né? Essa lacuna, esse pequeno ajuste que falta para ela estar aprovada. Beleza? Mas, de novo, isso é para quem já está flertando com o corte.
para quem está começando agora, para quem ainda está na faculdade, por exemplo, acabou de se tornar concurseiro, a prioridade é outra. Né? A gente não vai falar para essa pessoa é, dominar aí os 3 últimos anos de jurisprudência, ela não consegue entregar isso, beleza? Então a gente tem essas trilhas aí de aprendizagem também para cada momento, cada contexto, beleza? Então, Edson, eu não sei se era isso, né? Então, a gente falou hoje aqui da importância de priorizar os pontos certos da preparação, né? Não ter um estudo no escuro, seguindo a ordem do cursinho, que não é focada no resultado, é focada no conhecimento, né? E no estudo para concurso ele precisa ser focado no resultado, tá? Em matar a questão de prova, e aí tem várias formas de fazer isso, né? Então, para uma pessoa que está começando agora é uma forma, para a pessoa que já está flertando com corte é outra forma, né? A gente ensina tudo isso. A gente precisa estudar cada ponto pelo eixo mais cobrado também. Então, o nosso material tem que ser calibrado. Então, por exemplo, direito civil, 90% da cobrança é focada na lei seca. A doutrina em direito civil é praticamente nula. Então, não faz nenhum sentido a gente gastar uma grande quantidade de energia construindo um conhecimento ali de doutrina, se aprofundando demais, porque nada disso é cobrado. A gente precisa desse conhecimento sim para construir a base, mas o foco não é esse. O foco é construir a base da forma mais séria e mais objetiva possível para entregar resultado. E entregar resultado é acertar as questões que vão cobrar 90% ali lei seca. Beleza? Então a gente precisa dominar a redação da lei seca. Então, para cada disciplina tem uma estratégia para otimizar os nossos resultados. Beleza? Hoje eu mostrei aqui onde está a chave para a gente ir bem em constitucional. E a chave para a gente ir bem está aqui em jurisprudência e Constituição Federal. Mas, logicamente, a gente não vai ignorar doutrina e lei seca. E doutrina, por exemplo, a gente vai estudar por um material extremamente objetivo, tá? Não é o foco, tá? Não é o foco aqui, beleza? E aí, durante a nossa preparação, seja ele ao longo dos meses, seja na nossa reta final, a gente vai revisar também com mais frequência aquilo que mais aparece, né? A ideia da gente reorganizar, né? Reorganizar a forma que a gente está estudando, beleza? Então, esse mero reposicionamento, essa mera reorganização vai entregar muito mais performance. Então, a gente vai estudar igual e vai ter muito mais resultado, beleza? E às vezes a gente, por não fazer assim, a gente estudou às vezes um tema quente há muitos meses atrás. A gente se perdeu ali, né, estudando outros temas frios, se aprofundando. E aí chegou na prova, ela cobrou um tema quente que a gente tinha estudado há vários meses atrás e a gente não revisou, não estava com aquele conteúdo fresco, e a gente erra. Às vezes é uma questão fácil que a gente erra porque a gente não usou de uma boa estratégia, beleza? E de novo, a gente tem casos, né? Mostrei lá no início, né? Aqui a gente tem casos de alunos que só usar essa metodologia de reorganizar os estudos a partir dessa preparação, dessa estratégia mais pragmática, e isso entregou muitas questões a mais. A Luana, em menos de 4 meses, ela saltou de 45 pontos para 58 pontos, por exemplo. Beleza? Edson, Aí, Gustavo, acho que e fazer o foi convite, né, tudo. para quem Isso gostou, aí. quiser entrar no treinamento e Isso aí. depois Eu tirar as espero. dúvidas aí, tem umas dúvidas no É, chat. Então, galera, para quem ainda está aí, eu gostaria de agradecer muito vocês terem ficado até agora com a gente. Eu espero que vocês estejam borbulhando aí de insights para otimizar a preparação de vocês em constitucional, que era esse o nosso objetivo de hoje, tá? E, assim, o nosso treinamento ele é completo, ele entrega várias ferramentas para otimizar a preparação de vocês, beleza? E o acesso, né, do treinamento ele é vitalício, ele é até passar. Então, para a nossa colega aí que está começando os estudos agora, você vai receber todos esses mapeamentos atualizados conforme as novas provas do Enem acontecem a cada 6 meses. Beleza? A gente vai compilar tudo isso e vai trazer aqui para dentro. Beleza? Vai estar sempre atualizado com todas as novas provas, tá? E para vocês que seguraram até agora, né? Eu queria dar um presente, né? Assim, a gente está nesse momento numa condição promocional, aí numa liquidação de véspera, né? A próxima prova é dia 18. E a gente está numa liquidação, então o nosso treinamento está num preço super promocional. Ele está saindo a 497, né? Ou
ou em 12 vezes, você pode parcelar lá. Então, para vocês que ficaram aqui até agora, eu queria oferecer um cupom de desconto de mais 10% em cima desse valor que já está em liquidação total, beleza? Assim, passando essa próxima prova, já vai voltar para o preço original. Então, assim, eu queria convidá-los para entrarem com esse cupom aí de 10%. Com esse cupom vai sair 12 vezes de R$ 46, tá? Ou à vista 447. Beleza? E reforçando, né? O acesso é vitalício. Não é 6 meses, não. Você vai estar com a gente até passar com todas essas ferramentas sempre atualizadas com as novas provas. Beleza? Então, eu vou deixar o link, né, Edson, Eu com vou esse mandar cupom aqui depois aplicado. no grupo. Com Isso esse aí. cupom aplicado, então ele vai estar 447 ou 12 vezes de 46,26. E esse cupom, ele está valendo hoje até 23,59. Tá? Então aproveitem aí, entrem no treinamento com o cupom de 10%, que vai estar apenas 447, tá? Mas se vocês não entrarem hoje, ainda vai estar aí nesse valor promocional de 497. Mas eu recomendo que vocês entrem, o acesso é vitalício, beleza? É até vocês passarem, vai estar sempre com ele atualizado, beleza? O link tá aí no chat, ou pedindo, ou a gente vai mandar no grupo também, né, Edson? No grupo lá do Eu mando WhatsApp. lá, Gustavo, E mando também. se alguém pedir, a gente manda no privado também. Então aproveitem hoje até às 11h59, tá com esse valor de 447, beleza? Então, assim, eu gostaria de agradecer demais a presença de você. Eu gosto muito de dar essa aula, porque eu sei que ela tem o potencial de transformar a preparação de vocês com esse olhar mais estratégico. Eu queria, sinceramente, ter tido esse direcionamento no primeiro dia que eu comecei a estudar para concurso. E ao invés de Foi. ter passado em 5 anos, só um minutinho, eu já vou abrir aí para É. vocês. Eu, ao invés de ter passado em 5 anos, nossa, teria passado muito antes. Muito, muito antes. Se eu tivesse esse olhar estratégico e não tivesse estudado no escuro, né, com um monte de material, mas sem saber aquilo que priorizar e como priorizar. Infelizmente, eu tive que construir essa metodologia a partir dos meus erros e aprendizados, tá? E essa metodologia já foi muito melhorada, né? A gente já está há vários anos na atleta dos concursos também. Então, esse daqui é o ouro. E eu entreguei hoje o ouro para vocês de constitucional. Tudo que a gente tem mapeado de constitucional, eu entreguei para vocês, não escondi nada. Beleza? Então, eu espero sinceramente que essa aula tenha aberto aí muitos insights na cabeça de vocês, beleza? Eu gostaria de agradecer muito, eu gostei muito de dar essa aula. Agora, eu gostaria de abrir aí para vocês, quem quiser falar. Queria saber se vocês gostaram aí dos direcionamentos. Tem mais Eu perguntas no mandei uma chat também, dúvida no tá? chat. Boa noite, obrigada pela mentoria. Eu achei o material bem interessante. E a minha dúvida é a seguinte: eu sou recém-formada, eu colei grau em janeiro. E no momento eu optei por não adquirir nenhum cursinho. Meu material de estudos é baseado em sinopses jurídicas da Juspodium, no estudo da Lei Seca, no estudo de jurisprudências do QC, do QC não, perdão, do Dizer o Direito, da plataforma gratuita, e resolução de questões pelo QC. E aí eu queria saber se você, com a sua experiência, acredita que esse material seja suficiente para aprovação no Enem e se a sua mentoria condiz com o material que eu possuo, porque até o momento eu não tenho acesso a videoaulas. Eu estou mais focada no estudo de livros mesmo. Entendi, sim. Essas sinopses, elas são bem objetivas na linha do que eu falei da exigência do conhecimento do Enem como um todo, exceto, e eu falei na aula de hoje, né, direitos humanos que o conhecimento ali de doutrina ele é mais verticalizado, tá? Então é mais difícil, mas tirando direitos humanos é o feijão com arroz do feijão com arroz. Inclusive você tem que ter essa orientação de não se perder na quantidade de material que você tem ali, mas assim, as sinopses elas são enxutas e são objetivas, então sim, dá para você seguir tranquilamente com as sinopses, mas você também precisa reorganizar. Porque assim, o livro, ele não é estratégico. Né, o livro vem no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? E tudo ali, ele dá a mesma importância. Ele exaure aquele tema. Então, você, estudando por uma sinopse, você pode gastar muito tempo ali estudando temas que não é que eles são, assim, irrelevantes para o Enem, mas eles não foram nem cobrados até o momento. Enquanto tem outros pontos que despencaram. Então a nossa energia tem que estar nesses pontos, entendeu? Então é necessário, e aí que entra o nosso treinamento. Vai te
ajudar a usar todo esse arsenal que você tem à disposição de forma estratégica e direcionada para o resultado, para a performance. Mas você mencionou que você é uma concurseira iniciante também. Então, a gente tem uma trilha para o concurseiro iniciante, tá? Então, não é que a gente vai já jogar no seu colo aí estudar os 10 últimos anos de jurisprudência suprema, não. Tem uma ordem para construir esse conhecimento. E isso a gente ensina no treinamento, tá? Tem essa Entendi, trilha lá muito para você. obrigada. Beleza? Obrigada. Então, show de bola, show de bola. Acho que foi você que fez essa mensagem aqui, né? Isso, Beleza, fui eu. show de bola. Beleza. Quem mais aí quer falar? Oi, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Eu me chamo Eduardo, eu entrei hoje no treinamento Oi. de vocês já. Massa, que bom, Eduarda. Seja bem-vinda, Então, viu? obrigada, eu adorei, era isso que eu precisava, né? E eu tenho uma dúvida que é qual filtro, então, quais filtros são os melhores para eu usar no Dizer o Direito? Por exemplo, jurisprudência ou informativos, ou, Show. quer Isso dizer, aí a gente vai, isso aí a gente, essa aula, ela tá sendo regravada no treinamento, a gente vai soltar já nos próximos dias, viu? Viu, Eduardo? A gente deixa para dar esse direcionamento completo lá na aula que a gente vai soltar. mas Beleza? constitucional, já consegue se falar em constitucional? É Que é o porque mais importante. esse é um tema do treinamento. Eu posso até te mandar um áudio assim com direcionamentos gerais, mas esse é um tema que a gente deixa para o treinamento, beleza? Ah, Você tá, pode obrigada. falar com a gente lá no grupo, Eduardo. No grupo lá, Eduarda, desculpa. No grupo lá do Enan, dos alunos, eu não sei se o Edson já te adicionou, que a gente dá os direcionamentos lá, que aproveita e fica para todos os alunos. Beleza? Mas Aproveitando, a gente tá fala, regravando Eduardo. é exatamente a próxima que a gente vai regravar. Hoje eu soltei a de doutrina e a próxima é exatamente esses direcionamentos aí de jurisprudência. A gente vai falar dos filtros, sim, porque não dá Tá, pra gente obrigada. abraçar o mundo, né? Não dá pra Aham. gente abraçar o mundo como eu mostrei ali no mapeamento. Beleza, Eduardo? Mas seja muito bem-vinda É. E para Eduardo, eu vou te fazer isso. mandar. Oi, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao treinamento, viu, Eduardo? Qualquer dúvida, a gente está à disposição lá no grupo. Eduardo, eu vou te mandar um áudio explicando como que você pode ganhar muita celeridade aí no consumo do treinamento para você catar o máximo de questões agora nesses dias, tá bom? Ainda vou te mandar esse Você áudio. entrou agora, Eduardo? Foi há Entrou por pouco, agora? foi pouco tempo atrás. Ah, show de bola. Então Tá seja muito bom, bem-vindo. muito obrigada. Você tá se Sim, preparando com foco nesse próximo Enem? Como é que tá, Eduardo? sim. No simulados eu já tô fazendo mais de 55, 60 acertos, né? Opa, E eu tô bem show. confiante. Tipo, eu tô Massa, gostando, né? massa, Eu tô fazendo bastante simulado do CPIURIS, massa. de zero direito também. É, Eu leio também bastante a lei seca. Só Show, que eu precisava de um direcionamento realmente nas matérias que mais caem, sabe? E eu gostei show. muito dessa. Me chama lá no grupo do treinamento que eu vou te mandar um áudio Tá, explicando, obrigada. beleza? Boa Vamos noite. pra cima. 18 dias dá pra gente chegar lá, Bora, bora. beleza? Isso aí. Seja bem-vindo aí, Eduardo. Mais alguém, galera? Já deu uma hora aí de encontro. Eu queria saber, no meu caso, que eu tenho dois, no caso, eu tenho estratégia e tenho tech concursos. Seria o suficiente para poder estudar pro Enem? Então, iPhone, qual que é o seu nome, iPhone? Que tá só Karine. iPhone. Karine? Karine? Isso. Opa, prazer, Karine. Então, assim, o Estratégia, ele é um cursinho que é muito completo, mas ele tem um material gigantesco. Eles estão tentando otimizar isso, trazendo uma versão, assim, mais enxuta, tá? Mas ainda assim é um material bem completo e gigantesco. Então, a nossa orientação é exatamente a que eu dei aí para Ana, salvo engano, é reorganizar, tá, um pouco a forma como você está estudando. Então, para alguns temas em que a cobrança é muito objetiva ou ela é irrelevante a nível de cobrança para o Enem, talvez não seja nem o caso de você estar fazendo esse estudo pelo material do estratégia, que ele é muito completo, muito aprofundado, entendeu? Então, é necessário você ter esse olhar mais cuidadoso em cima do material de estratégia. É bem paradigmático, né, o material de estratégia, que a gente sempre recebe comentários e mesmo reclamação de concurseiros falando que o material é gigantesco, né? Teve um concurseiro que falou que o material de processo civil dele estava estudando para juiz federal de estratégia, sei lá, 4.000 páginas, né? 4.000 páginas só para uma disciplina, né?
E eu trago, por exemplo, eu até falei na aula de hoje de doutrina, o meu material de direito administrativo do curso, ele tinha 300 páginas. Beleza? Tinha 300 páginas. Então, o material do estratégia ele é muitas vezes acima do que outros materiais. Entendeu? Então, sim, para aqueles temas mais cobrados, mais explorados, o material do estratégia ele é totalmente recomendado. Beleza? E vai te dar um norte muito completo para você ter esse estudo. Mas, para outros pontos, pode ser que você consiga ter um estudo muito mais certeiro estudando por um outro material, estudando por outra fonte. Você pode ir direto na lei seca, por exemplo. Entendeu? Então, é exatamente esse tipo de direcionamento que a gente dá no nosso treinamento. Porque se você estudar um tema irrelevante, a gente, por exemplo, há um tempo atrás, a gente deu uma mentoria para a AGU. E exatamente nos temas mais introdutórios de constitucional, ali, teoria da Constituição, constitucionalismo, a nossa aluna, ela mostrou o material do estratégia. O material do estratégia, ele tinha ali, tipo, 200 páginas por cada ponto desses. Teoria da Constituição, 200 e poucas páginas. Constitucionalismo, 200 e poucas páginas. Esses temas, eles eram ignorados nas provas da AGU. Beleza? Enquanto outros temas, como controle de constitucionalidade, despencavam com inúmeras questões, esses pontos aí mais introdutórios eram Posso dar uma ignorados. opinião Então não como fazia nenhum estudante? sentido a pessoa estudar para a AGU por aquele material de 200 páginas. Ela tinha que passar ali o mais rápido possível, tá certo? Então, assim, tem formas de ter esse estudo mais otimizado. A gente, durante muito tempo, no Atleta dos Concursos, a gente bateu no estratégia, tá? E eles melhoraram já esse material desde então. Eles vieram com uma versão mais enxuta, acho que é direto ao ponto o nome. Então é bem mais enxuto já, tá? Então a gente recomenda que você estude por esse direto ao ponto, como regra, tá? E só quando for necessário você dá um aprofundamento maior, aí você vai para a versão completa ali do estratégia, tá? Mas pode ser também que isso aí, Eduardo. Olha aí, Eduarda. Que já tá, inclusive, aí na boca de passar, né? Eu usava muito estratégia, mas depois que larguei, foquei em dizer o direito e lei seca, melhorei muito em acerto. É isso aí. É isso aí. Agora, esse ajuste fino, Eduardo, que a gente quer ajudar você a ter para você ganhar ainda mais questões de prova e garantir que você não vai bater na boca. Eu já bati na boca num concurso que eu fiz de procurador da Fazenda Nacional. Eu já fiquei por um ponto do corte. Realmente é muito traumático, né? É muito traumático. A minha sorte foi que logo depois teve o concurso de advogado da União e eu entrei. Eu passei, estudei para a segunda fase, tudo. Mas é isso que a gente quer auxiliá-los a ter esse estudo mais direcionado e garantir que a gente está fazendo melhor. Então, no tempo que a gente está sentado estudando, a gente está otimizado ali. A gente está entregando o melhor dos nossos potenciais, né? Então é isso, galera. Eu acho que eu respondi as dúvidas. Eu tenho que sair agora, então. Beleza? Eu agradeço demais a presença de vocês e eu quero depois falar com você, Eduardo, aí no grupo e no particular, beleza? Vamos pra cima aí, então, galera. Então aproveitem, viu? O cupom tá valendo aí até hoje às 11h59, ele tá aí com 10% adicional. Então valeu, um abraço a todos e boa noite, Abraço, galera. gente. Valeu, boa Tchau, noite. tchau. Link vou botar lá no grupo, tá? Abraço, tchau, tchau. Valeu.